aparecendo eu. Cumprimento a todos neste momento com a paz do Senhor. Gostaria de fazer essa transmissão ao vivo aqui com os amigos que me acompanham. Eu gostaria de ler uma passagem que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Uma palavra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava pregando para o povo de Israel. Diz assim: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras, para vocês aí. Irmãos, então, estava acontecendo algo interessante que o Senhor Jesus dizendo em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e a combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. O Senhor Jesus estava aqui ensinando ao povo, dizendo que aquele que ouve a sua palavra e cumpre na risca aquilo que Jesus está falando, é comparado a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. Então o próprio Senhor Jesus está dizendo que a rocha verdadeiramente seria a palavra de Deus. E a rocha aqui simboliza Jesus Cristo. Porque todos nós que queremos ter uma vida abençoada na presença de Deus, queremos ter uma família abençoada aqui na terra e ser bem-sucedido, primeiro, nós temos que observar a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante um homem ouvir a palavra de Deus. É muito importante o homem praticar a palavra de Deus. É muito importante o homem colocar a palavra de Deus acima de tudo na sua vida, para que venha ter uma vida abençoada. Nós podemos ver quantas famílias hoje em dia não são destruídas, porque não observam e não guardam e não seguem a palavra de Deus. Quantas pessoas têm as suas vidas arruinadas, destruídas, porque não seguem a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz: aquele que ouve e pratica. Não adianta você ir à igreja, não adianta você ir orar, jejuar, se consagrar, não adianta você fazer tantas outras coisas na obra de Deus, mas se você não colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, tudo aquilo que você faz é em vão. Tudo que você faz é em vão. Uma palavra que se encontra em Salmo 127. Você pode acompanhar comigo. Salmo 127. Uma passagem muito conhecida por muitos. Que diz assim, ó. Pega a sua Bíblia aí, o Novo Testamento. Aquele Novo Testamento azulzinho lá tem Salmo 127. Veja bem o que Deus fala aqui a respeito nesta palavra. Aqui diz: a segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Escuta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então veja bem, nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Nós temos que colocar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família em Deus, praticando a palavra do Senhor, praticando a palavra de Jesus Cristo. Temos que ter Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus mesmo diz em João 15: sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, irmãos. Sem Jesus nós não podemos dar um caminho, não podemos caminhar, não podemos falar, não podemos andar, não podemos fazer nada. Sabe por quê? Porque quem morreu na cruz do Calvário por amor de nós foi Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele pode salvar um homem. Somente Ele pode perdoar o pecado do homem, porque foi somente Ele que morreu na cruz. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Por isso que Ele diz que aquele que não pratica as minhas palavras é comparado a um homem. Aquele que não pratica é comparado a um homem insensato. Mas aquele que pratica é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre o fundamento que é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Ele é essa rocha. E quando nós estamos nesta rocha que é Jesus, venha o que vier sobre nossa vida, estaremos firmes e alicerçados. Venha a dificuldade que for no casamento, na família, na vida, os filhos, Deus, se você confiando em Deus, Ele vai te dar a vitória. Temos que ter fé e acreditar. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que edificam. É em vão. O trabalho do homem sem Jesus na vida, sem Deus na causa, é em vão. Se nós não tivermos Jesus em nossas vidas, todo o nosso trabalho se torna em vão. É em vão. Tantas famílias hoje em dia sendo destruídas. Temos que seguir essa palavra. Temos que estar prontos, estar firmes nesta palavra. Porque, olha, se Deus não edificar a nossa casa, é em vão todo o nosso trabalho. E diz mais: e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não te guardar, meu irmão, se Deus não te guardar, minha irmã, é em vão todo o trabalho do homem. É em vão. Hoje em dia, se você for depender de políticos, você está perdido. Segurança pública está um caos. Saúde piorou ainda. Educação piorou. Então, se nós não educarmos nossos filhos na direção da palavra de Deus, estamos perdidos. Nossos filhos estão perdidos, nossa família está destruída. Temos que edificar a nossa casa segundo a palavra de Deus. Temos que praticar a palavra de Deus. Quando nós praticamos, estamos colocando a nossa família, a nossa vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então veja mais aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada. É inútil. E repousar tarde. Comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É inútil. Dormir de madrugada, acordar de madrugada. Tudo aquilo que nós fazemos, se não for segundo a vontade e a palavra de Deus, é tudo inútil, irmãos. Não vai adiantar de nada. Se nós não edificar a nossa vida, se não edificar a nossa casa segundo a palavra de Deus, todo o trabalho que nós fizemos é em vão. É em vão. Quantos filhos hoje em dia não estão na prisão? Quantos filhos não estão entrando para o mundo das drogas? Quantos filhos não estão entrando para o mundo do erro, do vício da bebida, do cigarro, das coisas do mundo? Quantas coisas não têm acontecido? Quantos jovens não estão morrendo? Assassinados? Veja bem.
Não dependa do homem. Não dependa do homem para nada, dependa de Deus. Temos que ser dependente de Deus. Temos que ser dependente de Jesus Cristo de Nazaré. Pois o mundo está aí, cada dia de mal a pior. Mas nós que confiamos no Senhor, nós seremos como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Temos que confiar em Jesus Cristo de Nazaré. Temos que andar segundo a sua palavra. Temos que fazer segundo a sua vontade, para que venhamos ter uma vida tranquila e sossegada sobre a face da terra. Somente Jesus, Ele é a solução para a nossa vida. E diz mais aqui, ó: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são heranças de Deus, quando falarem com os seus inimigos à porta. Então os filhos são herança do Senhor. Mas que venhamos ter uma herança de Deus abençoada na face da terra, para que nós venhamos ter uma alegria aqui na face da terra, temos que praticar as palavras de Deus, as palavras que Jesus nos ensinou que devemos que fazer. Temos que colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar em nosso coração. Porque se nós não tivermos esta palavra, que é a palavra de vida, que é uma palavra de consolo para a nossa vida, para o nosso coração, irmãos, nós não iremos a lugar nenhum.